Muitas vezes usamos imagens ou ilustrações de assuntos que conhecemos ou de coisas do nosso dia a dia para exemplificar alguma coisa. Isso é normal porque traz o ouvinte, traz a pessoa a entender e visualizar aquela cena que ela já está familiarizada, já conhece. Paulo, talvez pela sua educação, pela sua forma como foi criado, né, aos pés de Gamaliel, então ele deve ter visto muitos julgamentos, deve ter visto muitas coisas ali procedimentais, né, coloca a humanidade no banco dos réus e mostra nesse livro de Romanos como o ser humano não consegue se justificar perante Deus. Ele quer mostrar que nada nos afasta mais de Deus do que nós mesmos, ou pior, do que a nossa incapacidade de enxergar a nossa dependência de Deus. E isso é uma coisa complicada, porque todos nós, em algum momento, nos sentimos autoconfiantes, autossuficientes. Todos nós, em algum momento, confiamos mais nas nossas próprias forças do que na providência divina, na dependência divina. Todos nós, quando vemos uma situação complicada, nos sentimos ameaçados, nos sentimos fragilizados, nos sentimos que vamos perder o controle e que não vamos conseguir resolver aquilo. E muitas vezes esquecemos de colocar Deus em primeiro lugar. Nós esquecemos de colocar a nossa dependência em Deus, nós esquecemos de colocar a nossa confiança em Deus. E Paulo mostra que essa nossa autoconfiança ou essa nossa esse posicionamento nosso de não depender de Deus nos afasta dele. É isso que nos leva ao pecado, é isso que nos leva a estar longe de Deus. Aliás, é isso que levou o homem a cair no Jardim do Éden, quando ele resolveu ouvir mais a voz da serpente, do tentador, do que ouvir a voz de Deus. É essa autoconfiança de que não importa o que eu fizer, que nada de mal vai me acontecer, porque eu resolvo, né? Eu resolvo é uma das piores coisas que tem. Deus resolve, nós não, né? Precisamos estar sempre na dependência de Deus. Então Paulo usa essa imagem de tribunal, ele usa um tribunal hipotético, e nesse tribunal hipotético ele coloca a humanidade no banco dos réus. Mas a humanidade naquela época ali tinha algumas classes, algumas divisões. Lembra que Paulo, ele era cidadão romano, ele era, antes de se converter, ele era uma autoridade, né? Ele era um fariseu, então ele cuidava da lei, ele sabia muito bem como é que era a lei. E existiam os judeus, existiam aqueles que não eram judeus, que a gente chama de gentios, e existiam aqueles que, mesmo não sendo judeus ou sendo gentios, tanto faz, eles trabalhavam ou tentavam viver dentro de uma moralidade. Então, Paulo divide esse grupo, o grupo de pessoas, o grupo da humanidade, nesses três grupos: os gentios, que eram idólatras, aqueles que não eram judeus, e também por conta disso eram idólatras e praticavam toda a sorte de imundície, toda a sorte de pecado, não dando importância a Deus, não fazendo, não dando a conhecer que existiria um Deus. Os moralistas, aqueles que, apesar
de não louvarem a Deus, de não prestarem culto a Deus. Viviam de acordo com regras morais, as quais eles entendiam que estavam corretas, e os judeus, aqueles que entendiam que Jesus, ou que o Salvador, ou que Deus deu a eles a promessa da salvação do Messias, e por dar a promessa do Messias a eles, eles eram os guardadores e eles seriam salvos, eles estariam certos ou poderiam se colocar como certos perante Deus, né? E o objetivo desse julgamento que Paulo descreve aqui é lembrar ao leitor, lembrar a quem está lendo a carta de Paulo a Romanos, que todos nós, por algum motivo, não somos dignos, não somos justificáveis perante Deus. Não somos justos. Não há como você, no seu procedimento diário, ou eu no meu procedimento diário, me justificar ou me tornar ou permanecer justo perante Deus. Porque todos nós pecamos. Pecamos várias vezes por dia, pecamos de várias formas, erramos de várias formas. O pior, muitas vezes nós buscamos justificar as coisas erradas que fazemos por algum meio, né? Dizendo, não, é justo por conta disso, é correto por conta daquilo, eu faço desse jeito porque desse jeito está certo, eu faço porque todo mundo faz, eu faço porque apesar de ser um crime, apesar de ser um erro, todo mundo faz, a justiça não pega, a polícia não pega, então não tem problema. Todos nós buscamos justificar para nós mesmos os nossos erros, mas perante Deus não há justiça, não há como nos justificar, ok? Essa é a lição número 2 da revista Palavra e Vida, número 76. A revista Palavra e Vida, peguei do lado errado, é editada pela Convenção Batista Fluminense, está disponível no site batistasfluminense.org.br, quase que não sai. Essa é a edição número 76, como eu falei, tem por tema Chamados para Ser Santos, um estudo em Romanos, e foi escrita a revista pelo pastor Danilo Azevedo Aguiar. Então, nesse trimestre estaremos estudando a carta de Paulo aos Romanos. Então, a segunda lição tem por tema a insuficiência humana. Insuficiência para quê? Para se justificar perante Deus. E o texto básico nosso é de Romanos 1,18 até Romanos 3,20. É muito grande, né? 2 capítulos e meio, ou quase 2 capítulos, porque 3,20 vai o capítulo todo. Mas enfim, é muito texto, mas é importante e interessante que nós analisemos esse texto, por assim dizer. E então Paulo divide, como eu falei, a humanidade em 3 grupos. E o primeiro grupo são os gentios idólatras. Ele trata desses gentios na segunda parte do primeiro capítulo, do versículo 18 até o versículo 32. E eu vou ler para os irmãos aqui. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificam como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória de Deus, do Deus incorruptível, em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves,
quadrúpedes e répteis. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia, pela concupiscência de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Cheios de toda a injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus de que são passíveis de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Bom, esse é a primeira parte, Paulo falando aos gentios. E ele vai colocar então os gentios no banco dos réus como primeira parte. E ele fala do conhecimento que eles têm de Deus. E mesmo conhecendo Deus, não adoram como Deus, né? Mas se eles são idólatras, a pergunta que o nosso comentarista faz, como poderiam conhecer a Deus? Bom, Deus se revela de várias formas, de várias maneiras possíveis. E Paulo está falando aqui da revelação geral de Deus. Se alguém olhar a natureza, olhar a criação, verá que alguém teve que fazer aquilo tudo, que teve uma inteligência por trás daquilo tudo, que não teve um mero acaso, que não ocorreu de forma acidental. Foi algo planejado, foi algo pensado, foi algo manobrado, foi algo construído através de uma inteligência superior. Que as coisas não ocorrem por acaso, né? Que há um Deus, há alguém que faz com que essas coisas aconteçam. Essa é a revelação que a gente chama de revelação geral de Deus. E essa revelação geral e é universal, porque é a todos, deveria fazer com que os homens pensassem sobre isso e entendessem que houve um Deus Criador. Pelo contrário, e Paulo não está falando das tecnologias que existem hoje, mas a gente vê que hoje, cada vez mais, os cientistas se afastam de Deus, ou muitos cientistas, alguns reconhecem a mão de Deus e querem investigar a sua obra, mas muitos querem investigar a obra de Deus para dizer como ela gerou, como ela aconteceu a partir do mero acaso, como as coisas foram acontecendo por acaso e chegaram no ponto que estão. Isso faz com que o homem se afaste de Deus. Ao observar um átomo, ao observar um fenômeno de natureza, ao observar o universo, a grandeza do universo, o homem, ao invés de entender que alguém criou estas coisas, o homem ele tenta justificar, ou tenta explicar, ou tenta achar explicações de como estas coisas sozinhas aconteceram. É a isso que Paulo está tentando dizer, está chamando de revelação geral, e está dizendo que Deus se revelou a todos. E por isso todos são indesculpáveis, porque as obras de Deus são tão grandes que não dá para entender, não dá para imaginar que um mero acaso faria com que todas as coisas fossem criadas e fossem mantidas em harmonia,
né? A gente vê o universo em harmonia, a gente vê que ano após ano a Terra dá giros em torno do Sol, faz dia e faz noite, dia após dia, ela tem um tempo, um compasso, ela tem um jeito, tem o milagre da vida. O homem não consegue explicar, ele consegue explicar a divisão celular, mas não consegue explicar a vida que surge em um animal ou em um outro ser humano. O homem não consegue explicar a vida, ele consegue explicar a química, né? Nós somos química, nós somos física, né? Tem mecânica aqui nos meus ossos, tem nos meus músculos as forças, teorias físicas do nosso mundo. Ok, legal. Tem a química, o que eu como, o que é digerido, como é digerido, a glicose, a energia que eu preciso para viver. Se eu não comer, eu não tenho essa energia. Se eu não tiver o ar, as células não se alimentam. O homem consegue explicar a química, consegue explicar a física, mas ele não consegue explicar a vida. De onde veio, para onde vai. O homem consegue fazer um clone, mas não consegue justificar uma vida em cima desse clone, né? E essas são isso faz parte da revelação geral de Deus, né? A criação de Deus dá testemunho ao homem do seu Criador. Embora isso tudo aconteça, né? E aliás, Paulo ainda fala mais, perdão, é importante falar aqui, ele cita os atributos invisíveis de Deus. Olha lá, em Romanos 1:20, ele fala assim: porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu poder eterno, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Veja, Paulo está falando dos atributos de algo ou de alguém, né? De alguém que é uma divindade. O que ele chama de atributos invisíveis de Deus? É atributos que tornam Deus, Deus, né? A sua eternidade, ele já pré-existir antes do mundo, né? O seu poder eterno, poder de criação, de mudar as coisas ou de não mudar, né? Ele fala que o seu eterno poder, a sua divindade, ele está falando da onipresença, onisciência, onipotência, da justiça, do amor, do seu poder de criação. Paulo está falando de todos esses atributos. Mais especificamente, eterno poder, do poder de Deus de criar o mundo, da sua eternidade de preexistir antes do mundo, como também a sua divindade, ele ser Deus. Esses atributos são atributos de Deus. O que é atributo? São características de Deus. São coisas que só Deus tem. E eles já existem desde antes da criação do mundo. Eles se reconhecem, eles são facilmente reconhecidos pelo quê? Pela sua criação. Então veja que Paulo está dizendo que isso torna que os gentios sejam indesculpáveis, porque Deus, por meio desta revelação geral, ele se revelou a todos. Talvez a revelação geral tenha alguma limitação, porque exige que o homem pare e pense a respeito daquilo tudo que está acontecendo. Por conta disso, Deus fez uma revelação especial, que foi o quê? Trazer Jesus ao mundo. Claro que antes disso, ele mandou profetas, ele mandou escritos sagrados, ele mandou a lei, várias revelações de Deus, para que o homem entendesse um pouquinho mais quem era Deus. Só que o distanciamento dos gentios com Deus fez com que algumas coisas ruins acontecessem.
Então, Paulo cita aqui 4 itens, 4 coisas, né, que aconteceram. A primeira ali em Romanos 1, 23, eu estou querendo falar primeiro Romanos, mas não é, Romanos 1, 23, mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. O que o Paulo está falando? Paulo está falando do homem precisar de alguma coisa, de algum ser para adorar. Em vez de adorar a Deus onipotente, onipresente, onisciente, Deus invisível, eterno e imutável, o homem quer adorar um outro homem, o homem quer adorar uma ave, um animal. A gente vê ali nos deuses do Egito, né, vários tipos de deuses, né, os animais e outras imagens, outras figuras sendo adoradas. Então isso é muito antigo, é de muito tempo atrás. Ou adorar a outros homens, e aí Paulo está indo direto contra o Império Romano, porque o César era Deus, né? E coisa triste que a igreja dita cristã, logo depois dos primeiros séculos, né? Aquela lá de Constantino para frente, Constantino abraçou a igreja e a igreja deu um poder divino aos reis, olha só, colocando o homem como divindade. Não é o único, porque infelizmente muitos idolatram a outros homens, né? Então a gente vê aí a questão da Igreja Católica com o Papa, né, como representante de Deus no mundo. Essa posição já foi um pouco pior no passado, ele era Deus no mundo praticamente, né? E a gente tem outras, também no meio evangélico, infelizmente algumas pessoas às vezes adoram a pastores, a cantores, e às vezes só adoram uma pessoa que se coloca como um líder. E aí Paulo também fala das impureza sexual, ali no versículo 24, as paixões vergonhosas. Isso está bem batido, nós sabemos bem as consequências, as doenças que vieram ao longo do tempo pelo uso errado do corpo humano, né? E no versículo 28, e eu preciso chamar a atenção sobre isso, ele começa a falar uma série de outras impurezas que ele chama de disposição mental reprovável. E quando ele fala de disposição mental reprovável, ele fala para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. E me chama a atenção essa série de características que Paulo coloca aqui. Sabe por quê? Porque no nosso meio é muito normal é uma palavra forte, não era para ser normal, mas é comum, né, que nós encontremos estas coisas sendo executadas e disseminadas. Aliás, muitas vezes nós mesmos agimos com injustiça, com malícia, com avareza, com maldade, somos possuídos de inveja, homicídio. Mas eu nunca matei ninguém, né? Jesus disse que se você olhar para o seu irmão, né, ouvistes o que foi dito, não matarás, mas aquele que chamar seu irmão de raca, né, no seu coração já cometeu homicídio, né? Então, homicidas. Contenda, quem não gosta de uma boa treta, misericórdia, dolo e malignidade, difamadores, quem não gosta de uma boa fofoca, caluniadores, quem não gosta de falar mal dos outros, diga aí, né? Aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos. Quando a gente confia mais na gente do que confia em Deus, não tenha dúvida não, irmão. Estamos sendo
presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais. Ai, ai, ai. Insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Eu fico muito preocupado porque muitos de nós fazemos isso no nosso dia a dia e muitas vezes nem damos bola, nem percebemos. E sabe o que isso tudo vai gerar? Não só essas coisas que eu falei, como as paixões vergonhosas, a impureza sexual e a idolatria. Isso tudo vai gerar a ira de Deus. A ira. Vamos lá, não confunda a ira de Deus com a raiva que nós sentimos, ou mesmo com a ira humana. Nós ficamos com raiva, queremos bater, queremos xingar, né? Mas a ira de Deus não é isso. A ira de Deus a ira de Deus, ela é uma aversão, nojo, né? Contra as coisas erradas, contra as coisas que se manifestam com impiedade. A palavra impiedade no grego é azebeia, significa falta de temor de Deus, disposição intencional de se afastar da divindade. Eu me escondo de Deus para praticar o meu pecado. Isso é impiedade, é não ter temor a Deus. Eu faço como se Deus não estivesse vendo. Então, se Ele não está vendo, Ele não está me condenando, e aí eu posso fazer e cometer meu pecado tranquilamente, entre aspas, né? Tranquilamente, né? Isso é impiedade. A palavra injustiça, adiquia, é uma disposição proposital em ofender o próximo, ou seja, se tornar insensível ao outro. Na prática, o que Deus faz? Larga, deixa. Você quer fazer assim? Faz. Por isso que Paulo diz aqui que Deus, por haverem desprezado, versículo 28, o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou à disposição mental reprovável. Ele deixa. Você quer? Deixa, né? Quer fazer? Faz. Quer pecar? Peca. Deus vai entregar. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Misericórdia. Que Deus tenha misericórdia de nós para que nós não estejamos fazendo estas coisas. Mas veja, existiam aquelas pessoas que faziam aqueles cultos banhados a orgias e eram a cultos de divindades idólatras, enfim. E aí existia um povo que, não, mas eu não faço nada destas coisas. E a Paulo chama esses de moralistas. Está lá no capítulo 2, de 1 a 16. Podiam ser judeus, podiam ser gregos, mas eram aqueles que viviam de acordo com a sua moral. Portanto, Romanos 2, de 1 a 16. Portanto, é indesculpável, ó homem, quando julgas, quem quer que sejas, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois pratica as próprias coisas de que condenas. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Tu, ó homem, que condenas os que praticam tais coisas e fazes as mesmas, pensas que te livrarás do juízo de Deus? Ou desprezas a riqueza da sua bondade, tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. Mas segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. A vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade, mas a ira e indignação dos facciosos,
que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego. Glória, porém, e honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e ao grego também. Porque para com Deus não há acepção de pessoas. Assim, pois, todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão. E todos os que com lei pecaram mediante a lei serão julgados. Ou seja, se você seguir a lei, vai ser julgado mediante a lei. E se você não conhecer a lei, vai ser julgado de acordo com seus atributos morais. Porque os simples ouvires da lei não são justos diante de Deus. Porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se e defendendo-se, no dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens de conformidade com o seu evangelho. Então Paulo vem falando aqui daqueles que usam a moralidade como padrão de julgamento. E a primeira coisa que ele diz é que ninguém é perfeito. Que quando você julga os outros, você é acusado. Então cuidado quando você vai falar a alguém que ele está errado, porque você também pode estar errado. Deve estar errado. Né? Ele fala aqui, 1 João 1, de 8 a 10... o nosso comentarista ele cita esse texto: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. E se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Todos pecaram, nós todos somos pecadores e nós temos que ter muito cuidado quando chamamos a atenção dos outros, né? Há um ditado, há um provérbio popular que diz que quando eu aponto o dedo para você, tem um dedo apontado para cima e 3, apontado para mim. Cuidado ao apontar o dedo para os outros, porque você está sendo julgado por aquilo que você está falando. A gente tem que ter cuidado com a nossa falsa moralidade. A nossa, eu estou me incluindo. Quando a gente reclama dos outros por fazer alguma coisa e nós mesmos fazemos errado. Precisamos ter certeza, ter cuidado com isso. Não estamos dizendo aqui, Paulo não está dizendo que a gente não deve chegar para um irmão e dizer que ele errou e que ele precisa corrigir o seu pecado. Quando a gente percebe e está claro e o irmão não percebe, a gente precisa sentar e conversar. Mas sente e converse à luz da Bíblia, porque ela tem autoridade para confrontar a outra pessoa. Eu não, você não. Sabe? A gente traz a Bíblia, diz o texto bíblico, diz isso, né? E nisso eu não estou errando. Ou, olha, também estou errando nisso, mas você precisa corrigir isso porque está causando problemas, porque está causando intrigas. O que Paulo está falando aqui é daquela atitude, lá em Lucas 18, de 9 a 14, Jesus está contando ali a parábola do fariseu e do publicano. O publicano é aqueles cobradores de impostos, e eles cobravam a mais para ter o seu dinheiro, eles exploravam o seu próprio povo, os judeus, perante o Império Romano, para o Império Romano, então eles eram tidos como traidores, né? E os fariseus é aqueles que estudavam a lei. E Jesus conta uma parábola de dois, um publicano e um fariseu, orando em alta voz na sinagoga. E o publicano, Jesus disse que ele estava lá atrás, lá no final, numa posição de desonra, e orava assim: tem misericórdia de mim, Senhor, porque eu sou pecador. E o fariseu, aquele que conhecia a lei, orava assim: obrigado, Senhor, porque eu não sou como este publicano, que cobra impostos, que traz seu povo, que rouba, que faz. Obrigado, Senhor, porque eu sou justo. Né? Veja, todos nós temos em nosso coração, em nossas atitudes,
injustiça. E precisamos ter muito cuidado com isso, porque nós praticamos injustiça, nós praticamos pecado. Nós precisamos saber os nossos pecados e precisamos confessar. E agora em 1 João, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar. E nós precisamos confessar para que Jesus possa nos justificar, né? E é essa atitude que Paulo está falando aqui na carta aos Romanos, né? Comportamento errado, o comportamento de quem se justifica a si mesmo. Eu vou fazer isso porque isto não é pecado. Ou porque, olha só, ele tem mais do que eu, se eu tirar não vai fazer falta, não é injustiça. Injustiça é ele ter mais do que eu. Injustiça é ele ter um carro e eu não ter. Injustiça, enfim, a gente tenta se justificar, né? E para a gente ter justiça, para a gente justificar, existe um padrão. E o padrão qual era? Mas aí Paulo afirma que o juízo de Deus, no juízo final, todos serão julgados por suas obras, né, de acordo com os padrões que tinham. Então ele está falando dos judeus que tinham a lei e dos gentios que não tinham a lei, mas tinham padrões morais muito bem conhecidos, muito bem ensinados e muito bem conhecidos. Sabiam o que fazer e o que não fazer. E Deus julgará cada um de acordo com o seu padrão moral. Aos sem lei, ele vai acordar, os sem lei que não estavam na lei, ele vai julgar de acordo com as suas próprias consciências, né? Deus criou o homem um ser moral, né? Então eles sabem, nós sabemos o que é certo e o que é errado. Aos judeus, as leis, então vai julgar de acordo com a lei, né? E o julgamento de Deus vai ser imparcial, né? E ali fala aqui, ó, julgamento para os gentios quanto para os judeus, 3 critérios. E aí ele cita lá o versículo, esqueci qual versículo. É o versículo, Jesus, 20 não, é o 18, espera aí que eu me perdi aqui, o versículo 16, isso, 16, no dia que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos do homem de conformidade com o meu evangelho. Então Jesus vai julgar o quê? Os segredos do homem. Ai, 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 aquilo que eu tenho guardado no meu coração, primeiro, Deus conhece, né? Segundo, ele vai julgar. Mas graças a Deus que ele vai julgar por meio de Cristo Jesus. Ele é um bom advogado e há de nos defender. Então Cristo nos defenderá. Ok? E de acordo com o Evangelho. E se Deus julgasse, apenas julgasse os segredos dos homens, passando por Jesus, sem passar por Jesus, o segredo dos homens de acordo com o Evangelho, não haveria salvação. Mas como nós temos um bom advogado, então ele há de nos defender. O terceiro grupo que Paulo fala aqui são dos judeus orgulhosos, que eles estão falando aqui de Romanos 2, 17 até 3, 8. Né? Romanos 2, 17 a 3, 8. Se tu, porém, que tens por sobrenome judeu, e repousas na lei, e te glorias em Deus, que conhece a sua vontade e aprovas as coisas excelentes, sendo instruído na lei, que está persuadido de que és guia de cegos, olha que imagem, tem até um quadro clássico, né? Um cego guiando outros cegos. Ele é guia de cegos, né? Luz dos que encontram em trevas, instrutor de ignorantes, mestre de crianças, tendo na lei a forma da sabedoria e da verdade. Tu, pois, que ensinas a outrem, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não deve furtar, furtas? Dizes que não se deve cometer adultério, e cometes? Abominas os ídolos e lhes rouba os templos? Tu, que te glorias na lei, desonra a Deus pela transgressão da lei? Pois, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios?
por vossa causa, porque a circuncisão tem valor se praticares a lei. Se és, porém, transgressor da lei, a tua circuncisão se tornou em incircuncisão. Se, pois, a incircuncisão observa os preceitos da lei, não será ela, porventura, considerada como circuncisão? E se aquele que é incircunciso por natureza cumpre a lei, certamente ele te julgará a ti, que não obstante a letra e a circuncisão, és transgressor da lei. Porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão a que é somente na carne. Porém, judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Qual é, pois, a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Muita. Sob todos os aspectos, principalmente porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. E daí, se alguns não creram, a incredulidade deles virá desfazer a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma. Seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem, segundo está escrito, para seres justificado nas tuas palavras e venhas a vencer quando fores julgados. Mas se a nossa injustiça traz ao lume a justiça de Deus, que diremos? Porventura será Deus injusto por aplicar a sua ira, e falo como homem? Certo que não. Do contrário, como julgará Deus o mundo? E se por causa da minha mentira fica em relevo a verdade de Deus para a sua glória, por que sou eu ainda condenado como pecador? E por que não dizemos, como alguns caluniosamente afirmam o que fazemos? Pratiquemos males para que venham bens? A condenação destes é justa. Então Paulo está falando aqui destes que tinham, primeiro, o título de judeus. A lei foi dada aos judeus. Glória a Deus. Mas eles precisam cumprir, né? E aí Paulo vem falando da circuncisão. A circuncisão é como se fosse um contrato com Deus. Era uma operação que se fazia na criança ainda pequena, mas era um acordo que Deus fez com Abraão, né? E é como se fosse um contrato. O que adianta um contrato assinado se você não cumpre o que está escrito no contrato? O que adianta eu usar uma aliança de casamento, ter um papel passado dizendo que eu sou casado, se eu não me porto como uma pessoa casada? O que adianta? Não adianta nada. E é isso que Paulo está falando. O que adianta vocês dizerem que são circuncidados se vocês não cumprem a lei? Quem cumpre a lei, mesmo não sendo circuncidado na casa, é mais circuncidado do que vocês. Cumpre muito mais, obedece muito mais, se subordina muito mais à lei e à vontade de Deus do que vocês mesmos. Então, Paulo diz ali, não é judeu só quem o é externamente. Não adianta ter toda a característica de crente. Você precisa ser crente. Não adianta se portar como crente, falar como crente, ir à igreja, estudar, pregar, ensinar, se você não acredita e pratica a palavra de Deus. Precisa ser interiormente. Jesus chama os fariseus de sepulcros caiados, bonitos por fora, todos pintadinhos, branquinhos, bonitinhos, mas por dentro podre. Nós não podemos ser assim, e é isso que Paulo se refere aqui. A aliança que importa, olha só que bonita, é a aliança feita no coração. Não é aquela feita exteriormente, não é a circuncisão ou cumprir todos os itens da lei. É a aliança feita com Deus para ser justo. Por isso, a condenação desses judeus orgulhosos também é certa. E aí, pela conclusão, digamos aqui que toda a humanidade está debaixo do pecado. Portanto, toda a humanidade está condenada. Não há um justo sequer, pois todos pecaram e estão separados da glória de Deus. Romanos 3, 9 e 10 diz assim: que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há justo nenhum sequer. E nos dois últimos versículos,
Diz assim, 19 e 20 do capítulo 3, ora, sabemos que tudo o que a lei diz aos que vivem na lei, e o diz, para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obra da lei, em razão de que, pela lei, vem o pleno conhecimento do pecado. Se você conhece a lei, se você conhece a Bíblia, você vai entender e vai saber que nós somos incapazes de nos justificar perante Deus. É isso que Paulo quer dizer. Em razão de que pela lei, tá difícil, vem o pleno conhecimento do pecado. Eu sei a lei e eu sei que eu erro. Eu sei que eu não a cumpro de coração. Eu sei que eu não a faço para me justificar. Eu sei que eu não a faço para, como se diz? Eu sei que eu não cumpro a lei. Vamos de novo. Eu conheço a lei e eu sei que eu nunca vou atingir a lei toda. Eu não vou acertar a lei toda, né? E ela é que me dá a consciência de que eu estou errado, ok? Essa é a serventia da lei. Não é para cumprir e dizer eu estou certo, porque você não vai conseguir. Eu não vou conseguir, nós não vamos conseguir. Complicado, né? Então, de onde se conclui que não há justo perante Deus, que nós não somos suficientes e que nós não vamos conseguir nos justificar perante a ira de Deus pelos nossos próprios atos. Nos justificar a nós mesmos, né? Já diria que seríamos nós mesmos, mas nós não conseguimos nos justificar perante nós mesmos. Então nós precisamos de alguém que nos ajude. É como se eu fosse para um julgamento e dissesse assim, não deixa que eu me defendo. E aí eu vou começar a estudar as leis. Eu posso até estudar as leis, mas eu não conheço a doutrina, eu não sei o jeito de interpretar e eu não sei como utilizá-la. Eu preciso de um especialista, de um técnico, de alguém que saiba manobrar, manipular, usar as leis com a sua doutrina, com a sua forma de pensar, com o seu raciocínio. Eu preciso de um advogado. E é isso que a próxima lição vai falar. Nós temos um advogado, nós temos um Salvador, nós temos alguém que nos justifica perante Deus, para pensar e agir. Com qual dos grupos apresentados, eu vou trocar aqui, tá você, né? Eu me identifico. Eu, graças a Deus, não me identifico com o primeiro. Não me identifico com o primeiro? Me identifiquei, né? Pois é, me identifico sim. Pouquinho, né? Vamos justificar? Um pouquinho. Eu me identifico um pouquinho com aqueles que fazem alguns daqueles pecados lá. A gente tenta não fazer na sua amplitude as imoralidades, né? Busca, né? Porque às vezes a gente cai, mas a gente tenta não fazer cometer os pecados mais escrachados. Mas aí depois no final fala que Deus vai julgar os segredos, né? Ai. Então eu me identifico com o segundo grupo, aqueles que são judeus. Eu não sou judeu, mas a gente procura conhecer a Bíblia, né? E moralistas, né? A gente não sou judeu, mas eu procuro viver coisas morais. Né? E no terceiro grupo, os judeus, guardiões da lei. Nós não somos judeus, mas somos filhos de Israel, somos, né, do Israel de Deus. Então, no fundo, a gente acaba se identificando um pouquinho com os três. E Deus tenha misericórdia de nós, né? Porque a gente precisa compreender que, independente do grupo que a gente se identifique, mais ou menos, nós não conseguimos alcançar a justificativa perante Deus. Deus tenha misericórdia de nós, para que não pratiquemos esses tipos de pecados, esses que ele fala aqui, desses todos que ele fala aqui, né? Ele fala das paixões infames,
das mulheres e dos homens, o uso errado do sexo, do seu relacionamento, mas ele fala aqui da idolatria, e às vezes a gente comete idolatria quando a gente deixa de fazer as coisas de Deus para fazer as coisas que a gente quer, né? O que não pode largar, às vezes até a novela, a série, né? Que coisa triste, né? E pior talvez, né? Desprezando o conhecimento de Deus, o próprio Deus nos entregou uma disposição mental reprovável para praticar coisas inconvenientes, cheios de toda a injustiça, malícia, avareza, maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Que Deus nos ajude a vigiar todos esses pecados, todas estas coisas, para que nós caminhemos longe delas, sabendo que não temos justificativa, mas procurando viver uma vida justificada. Amém?